Graças e paz, queridos irmãos. Bom dia. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus, meus irmãos. Que dia feliz, não é? Que dia tão maravilhoso que a gente pode celebrar a ressurreição do nosso Senhor. Ele vivo está. Queria orar com você. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa manhã, essa manhã de Páscoa, Senhor, nós celebramos a sua vitória. O Senhor venceu a morte, nos livrando de todo o pecado. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que o Senhor não permaneceu morto. O Senhor está vivo. E como nós ouvimos agora há pouco, o Senhor não só está vivo, mas nos enviou o Consolador para estar conosco até o final. Ah, Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Nosso coração se alegra, nosso coração exulta, Senhor, de alegria, porque o Senhor está vivo. Nós não servimos um Deus morto, mas um Deus que vive e está conosco e anda ao nosso lado, que nos fortalece, que nos encoraja e que nos leva a viver a vida que o Senhor mesmo prometeu, aquela vida abundante, que satisfaz, uma vida que vale a pena ser vivida. Ah, Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Enche o nosso coração agora, Deus, da esperança de que um dia estaremos juntos, num grande banquete. Nos enche, Deus, o nosso coração da certeza, Deus, de que nós pertencemos a Ti, a certeza de que fazemos parte da Sua família, a família de Deus, que temos agora irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que trabalham junto conosco na tarefa de lavar os pés uns dos outros, para que sejamos santos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina isso, Senhor. Que a Tua palavra continue falando ao nosso coração, Deus. Continue trabalhando na nossa vida. Continue transformando a nossa vida, Senhor. Para que em Ti, permanecendo em Ti, possamos dar frutos que glorifiquem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Amém, queridos. Na sexta-feira nós estávamos aqui falando dos últimos momentos de Jesus. Na quinta-feira a gente já começou na reunião de oração, falando sobre esse momento em que Jesus estava com seus discípulos à mesa, ensinando a eles coisas muito importantes que João vai relatar com bastante detalhe. Todos esses 2 dias, né, da quinta e da sexta-feira, onde Jesus ali é preso, crucificado e morre. É muito interessante que no capítulo 19, quando Jesus ele é crucificado, ele é morto, é sepultado, nós percebemos ali que muito provavelmente os discípulos eles ficaram bastante preocupados. Se a gente se colocar no lugar deles, o mestre, o Senhor que havia ensinado, havia estado com eles durante 3 anos, andado com eles o tempo todo, agora estava crucificado naquela cruz e morto e sepultado. Imagina como ficaria o seu coração. Eu posso imaginar o sábado desses discípulos, preocupados, tensos, porque afinal de contas, se fizeram isso com o seu mestre, com o seu Senhor, provavelmente fariam isso com ele também.
Então o sábado não deve ter sido muito fácil para esses homens e mulheres. Deve ter sido um dia muito triste, muito tenso. Mas no domingo, de madrugadinha, algo maravilhoso aconteceu. Mesmo que eles já estivessem sendo avisados do que aconteceria, para eles foi algo maravilhoso, algo esplendoroso, algo grandioso demais. O seu mestre, o seu Senhor, não estava mais naquele sepulcro. Então tudo para eles começava a fazer sentido. Tudo para eles começava a ressoar em seus corações como: puxa, tudo aquilo que nós ouvimos dele de fato era verdade. Ele não está mesmo aqui nessa sepultura, então quer dizer que ele realmente ressuscitou. Uma chama deve ter acendido em seus corações ali, uma esperança, uma alegria que deve ter preenchido as suas vidas de que, de verdade, o seu Senhor estava falando sério quando dizia que ele venceria a morte. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Depois Jesus aparece aos discípulos. Depois a Tomé, que sinceramente disse para os seus discípulos quando ele não estava ali: eu só acredito quando eu puder tocar. E Jesus poderia dizer: esse incrédulo, ele que se vire com a sua incredulidade. Mas Jesus volta e permite que Tomé toque e constate que a verdade estava diante dos seus olhos. Jesus estava vivo. E pensar com vocês sobre a ressurreição de Cristo é o que eu pensei muito nessa semana sobre tantos textos que a gente poderia tratar aqui, não é? Tantos textos importantes que a Bíblia trabalha conosco a respeito da ressurreição de Cristo. Esse momento do encontro dele com os discípulos, o momento em que aquelas duas mulheres vão ao sepulcro para passar ali as especiarias num defunto, num corpo, mas não encontram. Mas eu escolhi trabalhar com vocês um texto que, para mim, ele é muito significativo. Um texto que, na ressurreição de Cristo, é um texto que fala muito comigo, que é de João capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Jesus, então, já ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, mas aqui ele se manifesta mais uma vez de uma maneira, para mim, muito significativa. À beira do mar, onde tudo começou para muitos desses discípulos. Esse encontro contém algumas verdades que eu quero refletir com você nessa manhã de Páscoa, nessa manhã onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Quero ler com você os primeiros 6 versículos de João capítulo 21. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não.
Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. A primeira coisa que eu quero refletir com você sobre esse texto é de que do esforço humano que a gente às vezes pode ter, nós precisamos ir junto ao encontro, à direção que Deus nos dá. Do esforço humano à direção de Deus. A gente está diante aqui da parte final do Evangelho de João. Depois dessas coisas que eu relatei aqui, do capítulo 19 até agora, no capítulo 20, os discípulos deixam Jerusalém e eles voltam para Galiléia, onde Jesus se manifesta a eles mais uma vez. O texto diz que estavam ali Simão Pedro, o Tomé, o Natanael, o João e Tiago, que são os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos que não tem o nome citado aqui. E o que me chama a atenção é que Pedro olha para os seus discípulos ali, e provavelmente já fazia alguns dias que eles não tinham notícia de Jesus. E imagino que essa distância, essa falta de notícia deve ter despertado no coração deles, ou melhor, deve ter abafado no coração deles qualquer tipo de esperança. Talvez eles estavam se sentindo mais uma vez aqui desencorajados. Então Pedro diz: eu vou pescar. E aí os outros discípulos, imagino que um olha para o outro olha para um e diz: acho que nós também vamos. E a gente vê aqui que os discípulos, eles voltam a pescar. Talvez a insegurança, talvez a incerteza de que, e agora? Como é que as coisas vão ser? Tudo bem, Jesus apareceu para nós vimos Jesus ressuscitado, mas e agora? Como é que vai ser isso? Ou quem sabe a frustração de não ter mais agora, pessoalmente, a presença de Jesus, pode ter impulsionado esses discípulos a começar de Pedro, né? A voltar à sua antiga profissão. Vamos pescar. O texto diz que naquela noite eles não pegaram nada. E isso parece que nos leva a um flashback do que aconteceu lá no início dos evangelhos. Quando os discípulos, esses mesmos aqui, eles estavam pescando, também não pegaram nada, mas quando Jesus chegou, e estando no barco deles, diferente dessa cena que a gente vê aqui em João 21, eles encheram os barcos de peixes. Então eles ouviram de Jesus que seriam feitos esses homens, não mais pescadores comuns, mas pescadores de homens. Lembram-se disso? Quando Jesus diz para eles: agora vou fazer de vocês uma coisa diferente. Hoje vocês são esses pescadores que pescam peixes aqui, mas agora vocês serão pescadores de homens. O que houve com isso? O que será que aconteceu? Será que eles desistiram da ideia e voltaram a pescar peixe? Eu fico imaginando que muitas vezes a frustração faz a gente retroceder naquilo que o Senhor tem dito para nós, que o Senhor tem nos mostrado como direção a seguir. Às vezes, essa frustração, esse aparente silêncio de Deus em alguns momentos da nossa vida, faz a gente atrasar o processo que Ele tem para mim e para você. Nos faz remar para trás. É interessante a gente pensar, tentando nos colocar no lugar desses discípulos aqui,
que estavam talvez frustrados porque não tinham mais a presença física de Jesus com eles. E a incerteza do que seria o futuro de voltar. Muitas vezes, irmãos, quando nós nos sentimos erroneamente sozinhos, porque a gente ouviu aqui que o próprio Cristo disse em João 14, que Ele não nos deixaria sós, mas às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente frustrado, às vezes a gente se sente fracassado até, e aí dá uma vontade de voltar atrás em certas coisas. Mas, meus irmãos, o mais maravilhoso de tudo isso é que eu e você não precisamos remar tudo de novo, mesmo que a gente reme para trás, porque a graça do Senhor nos alcança. O movimento é sempre dele, em nossa direção. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas e falar sobre isso. Falar que a graça do Senhor Jesus, ela é de graça mesmo. E de que não há nada que a gente faça ou se esforce para fazer, ou tenha que fazer por obrigação, que nos garanta a salvação em Cristo Jesus. De que por mais que a gente tente construir pontes ou torres para chegar até Cristo ou até Deus, é inútil. Porque quem constrói a ponte é o próprio Deus, para se ligar até nós. Paulo diz em Coríntios que ele estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Então o movimento é de Deus. E quando esses homens aqui, talvez frustrados, talvez tristes, por não ter mais a presença de Jesus com eles, decidem ir pescar, eis que a graça os alcança novamente. A graça os renova. Lembra que em Colossenses nós estudamos ali no capítulo 3, no início do capítulo 3, quando Paulo diz que à medida que nós nos relacionamos com Cristo, nós nos revestimos de uma nova vida com Cristo. E aí ele diz que à medida que a gente se torna mais íntimo de Jesus, essa vestimenta da nova vida com Cristo se renova. Lembra disso? O que Jesus está fazendo com os discípulos é renovar com eles o ânimo, renovar com eles a promessa, renovar com eles a comunhão, renovar com eles a intimidade e renovar com eles a necessidade de obediência. Jesus diz para eles, como quem tem uma visão privilegiada, não é? Lá da margem, olhando, talvez eles ali no barco não conseguiam ver, e Jesus olhando da margem, ele pode dizer: joguem a rede do lado direito do barco, vocês vão achar. E é interessante que Jesus ali da praia, os discípulos não reconheciam. Quando ele diz: filhos, lá de longe, tem alguma coisa para comer aí? E aí eles frustrados: não pegamos nada. Jesus: tá bom, mas joguem a rede do lado direito, vocês vão achar. De novo aqui a gente vê a velha natureza comensal de Jesus. Vocês lembram daquela série de mensagens que a gente teve aqui, A Mesa com Jesus? Quantos estavam aqui e ouviram essa série? Poucos, não, podia repetir de novo, né? Jesus ele tem essa qualidade que a gente chama aqui de comensal.
que é de reunir os seus discípulos e ensinar ao redor da mesa, comendo. Se a gente olhar nos evangelhos, nós vamos ver Jesus comendo com os seus discípulos, muitas vezes. Alguma coisa ele quer dizer com isso. Eu acho que a gente deve continuar com essa prática. Por isso que a gente vai sábado que vem comer junto. Enquanto a gente tem um momento precioso, maravilhoso na vida da igreja, que é o batismo. Está de volta aqui, Jesus, ele quer comer com os seus discípulos. Se tem uma forma preferida de Jesus para ter comunhão, é comendo. Pode ver. Jesus, como quem tem essa visão privilegiada, como eu disse, ele percebe onde tem ali um cardume legal para que eles possam pescar. Então ele orienta os seus discípulos: joguem a rede do lado direito. Os discípulos, mesmo ainda com um pouco de dúvida, porque eles não conseguiram reconhecer, talvez porque ainda era de madrugada, estava um pouco escuro, talvez porque, diz o texto aqui no versículo 8, que eles estavam mais ou menos 90 metros da praia, não conseguiram enxergar bem, mas eles obedecem. E diz o texto que eles pegam uma grande quantidade de peixes. E detalhe, grandes. Então naquela noite eles pescaram, mas não pegaram nada. Mas somente quando eles obedecem a palavra de Jesus, os resultados aparecem de forma impressionante. Por isso, irmãos, eu e você, nós precisamos aprender de uma vez por todas que fora da direção de Cristo, os nossos esforços são sempre estéreis, são sempre inúteis. A vida cristã é de obediência à sua voz. Não dá para nós sermos cristãos, não dá para nós sermos crentes em Jesus, ouvindo a voz dele, e aquilo que a gente ouve entra por um ouvido e sai pelo outro. Para que a gente seja cristão de verdade, nós precisamos ouvir a sua voz, que entra na nossa mente, mas ela tem que descer para o coração. A voz do Senhor precisa ser clara aos nossos ouvidos, de modo que, sendo clara, a nossa opção seja simplesmente obedecer. Mesmo quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo. E que a ressurreição de Cristo é também um chamado para nós. E o chamado é este: pare de viver do seu jeito e siga-me. Pare de querer viver da sua forma. Siga Cristo. Pare de tentar dar jeito nas coisas. Ouça a voz do Senhor. Pare de querer remar o seu próprio barco em direção a Deus e ouça a sua voz. A segunda coisa que a gente aprende aqui está nos versos 7 e 8. Eu quero que você leia comigo, por favor. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos reconhecer o Cristo ressuscitado no cotidiano, nas coisas simples da vida. Os discípulos a quem Jesus amava, né? O próprio João se refere a ele mesmo dessa forma. Interessante, né? Ele se referia a si mesmo, e ele vem fazendo isso ao longo aqui dos últimos capítulos.
Estava Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, no caso, ele mesmo. É ele quem reconhece Jesus, é ele quem reconhece a voz. E ele diz a Pedro: é o Senhor. Eu estou reconhecendo essa voz, e não só a voz de Jesus, mas eu estou reconhecendo isso aqui que está acontecendo. A gente já viveu isso antes. Isso aqui já aconteceu com a gente antes. Então ele reconhece não por aparência, mas pela obra realizada. Queridos, a gente tem que parar de tentar reconhecer Jesus por sentimento, sabe? Eu sinto que Jesus está aqui. Eu sinto que é para a gente ir por aqui. Para com isso. Comece a reconhecer Jesus pela sua obra. Porque quando você conhece Jesus de verdade, é fácil você identificar o que Ele faz. É fácil identificar o que Ele está fazendo. E é fácil prever o que Ele fará. Estava claro para João, diante do que ele estava vendo ali, de que era Jesus que estava na praia. Então, quando se anda com Jesus de perto, é fácil reconhecer os seus feitos. Você também certamente já viu isso antes. Você já viu a ação de Jesus na sua vida? Viu ou não viu? 7 pessoas viram. Mas eu sei que tem mais. Você já viu o que Jesus fez na sua vida? E quando Jesus fizer de novo, você vai reconhecer que é Ele. E vai continuar reconhecendo. Até o dia que você se encontrar com Ele. Mais uma vez. E de uma vez por todas. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Quando Simão Pedro ouve de João que é o Senhor, Simão Pedro, né? Impulsivo, sanguíneo, né? Ele veste a capa dele e pula no ar, não quer nem saber. Eu vou atrás dele, vocês, se quiserem, vem junto. Da mesma forma com que Pedro puxou a fila para ir pescar, é ele quem puxa a fila para voltar. Pedro, ao ouvir que era o Senhor, ele não pensa 2 vezes, ele se joga no mar. Tamanha era a vontade de ver Jesus de novo. O seu coração estava ansioso para estar com Ele, para ter mais esse momento com o seu Senhor. Queridos, Jesus se revela nas pequenas coisas do dia a dia. A intimidade com Cristo nasce da percepção que é espiritual e de olhos e ouvidos que estão acostumados para reconhecê-lo. Então, meu irmão, minha irmã, se os seus olhos e os seus ouvidos estão acostumados a reconhecer Jesus e os seus feitos e os seus atos, você pode enxergá-lo e ouvi-lo no dia a dia, nas coisas pequenas do seu dia, desde o seu levantar, desde o seu acordar pela manhã, perceber que Cristo Jesus está com você, porque Ele assim prometeu, e permanecerá com você até o fim desse dia, caso você chegar lá. E se não chegar, então você vai estar com Ele por toda a eternidade. É assim que o crente tem que ver. É assim que o crente precisa entender. Essa pessoa com quem eu conversava ontem, ela perguntou para mim, falou assim, mas como que eu sei que eu sou salva? Como que eu fico sabendo disso? Eu falei assim, eu não queira saber disso através da ciência ou da filosofia, porque você não vai conseguir. É crer. A palavra de Deus diz que a fé é a convicção daquilo que não se vê e a esperança daquilo que se espera. Então, se você crê, você está convicta de que o Senhor habita em você e de que você estará com Ele por toda a eternidade.
É assim que é. É por crer. E era um casal, e aí na hora eu pensei nisso, né? Por que o Senhor escolheu a fé para a gente se relacionar com Ele? Ele não poderia dar para nós evidências concretas, provas de que Ele existiu, de que Ele esteve nessa terra, de que Deus existe, de que Deus o enviou? Poderia? Poderia. Por que não fez? Porque Ele queria que a gente se relacionasse com Ele através da fé. Aí eu dei um exemplo para ela. Falei assim, imagina um casal em que a esposa sai de casa, o marido fica em casa, quando ela volta o marido pergunta, onde você foi? Ela diz, fui ao mercado. Ele diz, sei não. Prova. E aí ela tira do bolso o ticket do mercado, que está ali o valor da compra, mostra as sacolinhas da compra, e o horário que ela esteve lá, está aqui. Tudo bem, então, tudo certo. No dia seguinte, mais uma vez. Onde você estava? Estava na farmácia. Prova. E aí ela tem que mostrar ali o remédio, o ticket. Esse relacionamento, ele duraria muito tempo? Não, né? Num casal funciona assim. Onde você estava? No mercado. Ok. Eu creio. É assim que Deus quer se relacionar comigo e com você. Você crê, porque Ele disse. E o que Ele disse está aqui, na minha e na sua mão. Eu creio. Eu creio. Jesus, Ele se manifesta nas coisas corriqueiras do dia a dia. Eu creio. Jesus trabalha todos os dias sem descansar, eu creio. Jesus me deixou consolador. Consolador é aquele que caminha ao lado. Presta atenção nisso, você tem um Deus que caminha ao seu lado o dia inteiro. Essa é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Caminhar ao meu e ao seu lado o dia inteiro. Eu creio. Você crê? Amém. Então vamos para a terceira e última reflexão a respeito desse texto. Leia comigo então versículo 9 até o 14. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui é que existe uma comunhão restauradora com Cristo. Cada vez que nós estamos com Ele, Ele restaura a nossa fé, Ele restaura o nosso ânimo. Pedro veio a nado e os outros vieram remando, provavelmente. Mas quando eles chegam na praia, eles puderam ver uma cena ali que deve ter sido maravilhosa. O Senhor, eu imagino Ele sentado, com uma brasa, um peixe assando e pão. Para quem trabalhou a noite toda, ter ali o seu Senhor amado, preparando uma refeição para eles, deve ter sido assim
chegar ali na praia, ver aquela fogueira, aquela brasa, aquele peixão, que deve ser o peixe, né? E aquele pão, deve ser o pão, preparados pelo próprio Cristo ressurreto. Meus irmãos, isso aqui deve ter sido maravilhoso. O cheiro devia ser assim, né, extraordinário. Então, quando Pedro chega na praia, vê aquela cena, os outros vêm atrás, e quando chegam, Jesus está ali virando o peixinho, né? O pãozinho de lado. E aí, moçada? Jesus dá uma olhada assim e falou assim: os caras estão com fome, traz mais um peixe aí então, né? Pedro imediatamente ele vai até o barco, ele arrasta aquela rede cheia de peixes para a praia. João menciona aqui a quantidade de peixes, e é interessante isso daqui, né? Por que João se preocupou em colocar a quantidade de peixes? Eu fui pesquisar. Gente do céu, eu estou falando de teólogos importantes, teólogos assim que são muito respeitados, mas é uma variedade de interpretação que eu cheguei a uma conclusão. A quantidade de peixe citada por João, prepare-se, irmão, isso aqui é uma revelação, hein? Não sei se você está preparado para isso, mas é forte isso aqui. A conclusão que eu cheguei, e não cheguei sozinho, tem uns 2 ou 3 aí que eu gosto muito, que concordam comigo nisso, é provavelmente pelo fato de que precisava registrar mesmo a quantidade de peixe para dividir o lucro depois. Ponto. E eu fico pensando, né? Meu Deus do céu, às vezes a gente tenta mistificar tanto as coisas, não é? Às vezes a gente tenta dar significado para aquilo que não precisa de significado. O significado não está na quantidade de 153 peixes. Meu Deus, o que será que é isso, né? Se tiver algum significado, certamente quando nós chegarmos lá no grande banquete, alguém vai perguntar para Jesus, se não for você mesmo, e você vai ouvir a resposta dele. Mas o fato é que o mais importante aqui não está na quantidade de peixes, mas é na comunhão. O Cristo ressurreto veio até aquela praia para se relacionar mais uma vez com aqueles homens, para ter comunhão com eles, para estar com eles. O texto diz que a rede não se rompeu, diferente da pesca maravilhosa lá de Lucas 5 do início, que ela quase se rompeu. Aqui era uma quantidade grande de peixes grandes, mas a rede permaneceu firme. E aí Jesus disse para eles: venham comer. Eles ouvem de Jesus esse convite maravilhoso à comunhão com Ele. Literalmente, Jesus está dizendo aqui, essa palavra traduzida aqui para venham comer, é venham tomar café. Venham fazer o desjejum comigo. É começo de dia, é de manhãzinha. Aqueles homens estavam com fome, Jesus sabia disso. Jesus sabia que eles estavam com fome. E para aqueles homens que provavelmente passaram a noite inteira tentando pescar e não pescaram nada, talvez na cabeça deles fosse assim: meu Deus, vai ser um dia difícil, de barriga vazia. E então o convite de Jesus: venham tomar café comigo, venham fazer o desjejum, venham comer comigo, deve ter aquecido o coração deles. O verso 12 fala aqui que nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque no íntimo eles sabiam que era o Senhor. Os discípulos estavam, pensa comigo aqui, eles estavam diante de algo extraordinário ali. Era o Senhor ressuscitado. Embora eles soubessem que era Jesus, tivessem reconhecido a sua voz, tivessem reconhecido os seus atos ali, provavelmente aqui havia uma mudança na presença dele, que deixava esses discípulos no estado de admiração, de reverência. Alguma coisa estava diferente, eles estavam ali atônitos com aquela cena, com Cristo ressurreto assando um peixe. Algo brilhava, algo estava extraordinário demais, e eles
ficavam ali, eu não vou nem perguntar porque eu sei que é Ele. Eu sei que é. Não parece, mas é. Eu creio nisso. Então essa hesitação em perguntar pode ser vista aqui como uma expressão de uma certeza interior. Fé. E de uma solenidade do momento. O momento era tão solene que ninguém ousava fazer qualquer tipo de pergunta. É sentar e desfrutar da presença dEle. Desfrutar da graça de estar com Ele. Desfrutar da doce presença de Jesus Cristo ressuscitado. Eles estavam tão convencidos da realidade, do que eles estavam vendo, que qualquer questionamento era desnecessário ali. Quando a gente tem a certeza de que Jesus está conosco, não tem questionamentos. A gente não ousa ficar perguntando os porquês das coisas. A gente só desfruta da sua presença. A gente só desfruta da comunhão com Ele. Jesus então veio, Ele pega o pão, dá a eles, faz o mesmo com o peixe. Jesus está provendo aos seus amados discípulos uma refeição preparada por Ele mesmo. Que precioso momento de comunhão esses homens estavam vivendo ali com Jesus. Que precioso momento de intimidade com Jesus eles estavam vivendo. Jesus já havia preparado tudo, o pão, o peixe e o fogo. Acho que nem o melhor chefe do mundo faria um peixe melhor, nem um pão melhor. Aqueles homens puderam desfrutar de uma refeição que provavelmente eles nunca mais esqueceram. O tempero na medida exata. Aquele pão maravilhosamente assado e preparado. O Senhor ressuscitado convida a mim e a você a uma mesa de comunhão, irmãos. Ele mesmo serve, Ele mesmo prepara. É um Cristo presente, é um Cristo cuidadoso, é um Cristo íntimo. A refeição aqui é símbolo de comunhão e de restauração. Jesus não chama a mim e a você apenas para obedecer, mas para estar com Ele também. A graça, a provisão, há calor na presença do Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitou, irmãos, e isso muda tudo. Não servimos a um Deus morto. A cruz está vazia. O sepulcro também. Ele está vivo. Ele chama a mim e a você, chamou os discípulos a uma nova vida. Uma nova vida obediente, a uma vida sensível à sua voz e profundamente íntima com Ele. Há um lugar à mesa do Senhor. Jesus já preparou tudo. O convite está feito por Ele. Venham e comam. Por isso eu quero deixar para você 3 perguntas nesse domingo. A primeira delas é: você tem vivido do seu esforço ou da direção de Cristo? Será que eu tenho vivido na força do meu braço? Ou eu tenho escutado atentamente a instrução, a direção que Cristo me dá? A segunda pergunta é: você tem reconhecido a presença dEle nas coisas corriqueiras do seu dia a dia? Você consegue perceber Jesus através do teu Espírito Santo que caminha ao seu lado todos os dias? Você consegue perceber a presença dEle no dia a dia, nas coisas corriqueiras do dia?
E a terceira pergunta é: você tem aceitado o convite para se sentar à mesa com o Senhor? Nós não vivemos mais de migalhas. Agora nós podemos sentar à mesa junto com Ele e provar, experimentar do banquete espiritual que Ele tem para mim e para você todos os dias. Todos os dias. Que essas perguntas possam ressoar no seu coração e de que a resposta para todas elas seja positiva. Em nome de Jesus. Hoje o dia, meus irmãos, é propício para recomeçar, como Pedro e os demais discípulos aqui. O Cristo ressuscitado está te esperando com pão, com peixe e com amor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Como é bom, Senhor, ver um relato como esse e saber que o Senhor está presente. Parece que eu consigo ouvir o Senhor falando comigo agora, Deus. Vem e coma. Vem e desfrute da minha presença. Vem, esteja comigo. Deus, em nome de Jesus, que em nosso coração nunca falte a convicção de que o Senhor tem sempre preparado um banquete espiritual. Nunca falte a convicção de que o Senhor não nos deixou, mas o Senhor está presente o tempo todo. Que em nome de Jesus, nesse domingo de Páscoa, nós possamos compreender que o nosso Redentor vive. Que nós possamos ter a convicção disso. E tendo essa convicção, nós possamos viver de acordo com aquilo que a gente crê. Entendendo que o nosso relacionamento contigo, ele é sempre e deve ser íntimo. A comunhão contigo deve ser constante. E que nós precisamos ouvir a Tua voz e obedecer. Que então, Deus, nesse dia, nós possamos atender o chamado à obediência e à intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.